Meu amigo torcedor vascaíno, a gente vem aqui nesse Boa Noite Gigante para falar para você nessa introdução que sim, Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho é mais do que uma realidade no Vasco da Gama para a temporada de 2025. A resposta que Pedrinho pediu de Renato Gaúcho na última quinta-feira, quando ocorreu a primeira ligação entre as partes, aconteceu hoje, no sábado. Foi dado um retorno ao presidente Pedrinho por parte de Renato Gaúcho e com isso, segunda-feira, estará acontecendo a primeira reunião presencial de Renato Gaúcho com o Vasco da Gama. Uma reunião que poderá selar um acordo entre as partes. Sim, meu amigo, Renato Gaúcho hoje se aproxima de ser o mais novo técnico do Vasco da Gama para a temporada de 2025. Segunda, depois de amanhã, teremos essa reunião. Expectativa grande, o acordo está encaminhado. Quinta aconteceu o primeiro contato e de lá para cá, nessas últimas 24 horas, as coisas andaram e muito, meu amigo. Renato Gaúcho tem chances gigantescas de ser o novo comandante técnico do nosso Vasco da Gama. Após Luiz Castro, após Pedro Caixinha, após Paulo Pezzolano, enfim, o Vasco definiu o seu grande alvo e se aproxima da conclusão desse negócio. A gente falou muito mais sobre isso nesse Boa Noite Gigante. A gente só trouxe essa introdução porque, de fato, tivemos essa informação aqui de última hora e jamais poderíamos deixar de trazer a vocês. Então, fiquem aí com o Boa Noite Gigante que a gente gravou e está preparadinho, cheio de novidades e informações sobre o nosso Vasco da Gama. Então, fiquem com o vídeo. Alô, Lucas! Eu mesmo! Tô seguindo aí para trazer ainda mais informações. Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, Boa Noite Gigante, depende aí da forma como você quiser chamar aqui no nosso canal do Gigante Vasco, né? O segundo vídeo desse sábado, um sábado agitado aí no nosso Vasco da Gama, principalmente quando se trata do assunto SAF, meu amigo. Um sábado agitado quanto a informações sobre esse novo investidor do nosso Cruz Maltino. O Vasco ele vai ser vendido, meu amigo. Pelo menos esse é o objetivo e é isso que a atual diretoria do Pedrinho vem construindo. A grande questão é, para quem irá acontecer a venda da SAF Cruz Maltino? E a gente vai trazer algumas novidades muito importantes aqui a vocês nesse momento. Falar sobre, é claro, a situação envolvendo Evangelos Marinax, esse grego que tem um orçamento, uma fortuna, perdão, de mais de 22 bilhões de reais, é hoje o dono de Nottingham Forest, de Olympiacos, de Rio Ave, e tem por objetivo, sim, ser o novo dono e administrador do Vasco da Gama. E além disso também, além de trazer informações sobre a SAF do nosso Cruz Maltino, vamos falar aqui nesse Boa Noite Gigante sobre Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que a cada hora que passa encaminha, né, um retorno para a colina histórica após 16 anos. Enfim, meu amigo, teremos aí um vídeo agitado, movimentado, de muitas informações e muitas novidades a todos vocês. Porém, antes de começar aqui o vídeo, meu amigo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno e a gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês. Você se inscreva, ajudem o nosso crescimento. A gente está aí na meta dos 144 mil inscritos e contamos muito com todos vocês que estão aí do outro lado. Não sai desse vídeo sem largar o dedo no like, sem deixar o gostei aí embaixo, deixar o seu comentário. Venha fazer parte do canal do Gigante e participar também aqui junto à nossa família. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Antes de entrarmos no assunto sobre Evangelos Marinax, eu quero falar com vocês, meu amigo, sobre a situação envolvendo o Renato Gaúcho, né? O Renato Portaluppi, que tende sim a ser o mais novo técnico do nosso Cruz Maltino. Renato Gaúcho, esse técnico que passou por Grêmio recentemente, esse treinador que conquistou a Libertadores de 2017 sob o comando do Clube Gaúcho, é o maior ídolo da história do Grêmio, tem 2 passagens pelo Vasco,
uma passagem entre os anos de 2005 ou 2004 a 2006, não lembro aqui de cabeça, e uma passagem no ano de 2008. Renato Gaúcho é no século XXI técnico com mais jogos sob o comando do nosso Cruz Malti. Então, técnico renomado, um técnico que tem identificação com a casa, tem identificação com o Vasco e que hoje realmente negocia esse retorno ao nosso Cruz Maltino. A gente já trouxe a vocês aqui hoje no Acorda Vascão, ontem no Boa Noite Gigante, no Fala Gigante, que o Pedrinho fez uma ligação, fez um contato direto com o Renato Gaúcho na última quinta-feira para que o técnico viesse a ser o novo comandante do Cruz Maltino no ano de 2025. Esse contato feito, o Pedrinho, ele sondou a expectativa salarial que o Renato tem para o seu próximo clube na carreira e ainda formalizou o interesse em contratá-lo para o ano que vem. Até o momento o Renato ainda não retornou esse interesse do Vasco, mas deixou muito bem claro que queria dar uma resposta até esse final de semana. E mesmo que não dê, terá uma reunião marcada aí já na semana que vem, tá? Semana que vem o empresário de Renato Gaúcho, que é o Gerson Oldenburg, junto com a diretoria do Pedrinho, estarão se reunindo aqui no Rio de Janeiro para uma reunião de desfecho. Estará acontecendo essa reunião para que o martelo venha a ser batido e venha a ser definido se Renato fica ou não fica. Olha, se fica, se vem para o Vasco, melhor dizendo, ou se não vem para o Vasco para a temporada de 2025. Hoje ainda, o pessoal lá da BTB Esporte fez uma apuração bem legal e interessante sobre a situação do Renato Gaúcho. Pessoal, nossos grandes amigos e colegas da BTB trouxeram a informação que o Vasco está muito próximo do Renato. É um nome que vem ganhando cada vez mais força nos bastidores da nossa colina histórica. E a informação do pessoal da BTB é que as partes hoje estão já até se acertando com relação às bases salariais. Há 90% de chance com relação aí ao Renato ser o novo comandante do Vasco, né? Essa informação, volto a repetir, foi dada agora há pouco, nessa tarde de sábado, pelo pessoal da BTB Esportes. Há 90% de chance de Renato Gaúcho ser o mais novo técnico e comandante do nosso Cruz Malti. Te empolga, meu amigo torcedor? Assim, sinceramente, eu quero saber de você. Te empolga a possibilidade do Vasco ter Renato Portaluppi como técnico para a temporada de 2025? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu acho um nome bom, cara. Eu acho que é um nome que tende muito a somar aí ao nosso Cruz Maltino. Acho que poderá ajudar muito o nosso Vasco da Gama na próxima temporada do ano que vem. Concorda com isso? Deixa aí o certo acerto encaminhado com Renato Portaluppi. E além disso, meu amigo, temos mais novidades e informação a trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante. Informações nesse momento com relação à renovação contratual. O Vasco realmente negocia hoje com o lateral esquerdo Vitor Luiz a renovação contratual do jogador. Vitor Luiz, atleta que tem seus direitos econômicos ligados junto ao Coritiba até o final do ano que vem. Vitor Luiz esteve emprestado ao Vasco durante essa temporada de 2024 e um contrato de empréstimo que vai agora até o final do ano. Teoricamente, ele retornaria para o Coritiba e faria a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Clube Paranaense em 2025. Entretanto, nesse momento, o que temos a trazer a você é que o Vasco da Gama, sendo representado pelo diretor executivo Marcelo Santana, vem conversando com o empresário do lateral, que é o André Cury, pedindo aí mais 2 anos de contrato, ou seja, o Vasco da Gama tendo os direitos econômicos de Vitor Luiz ligados ao próprio Vasco e um contrato até o final de 2026. As partes hoje negociam, os salários seriam mantidos. O Vasco, quem pede isso é o Vitor Luiz, tá? Mesmo salário, 2 anos de contrato. O Vasco, entretanto, fez uma contraproposta, prefere uma renovação por mais apenas até o final de 2025, ou seja, uma renovação por mais 1 ano apenas, e as tratativas hoje estão em andamento para que Vasco e Vitor Luiz cheguem a um acordo quanto aí ao futuro do jogador. Eu gosto muito do Vitor, eu falei isso na minha tier list, para quem não acompanhou, corre lá para dar uma olhada, né, na tier list que a gente fez, onde a gente trouxe essa informação que, ao meu ver, o Vitor Luiz é um jogador experiente, que já ganhou títulos no Palmeiras, é campeão da Libertadores no Palmeiras, é um jogador já rodado e pode ser uma peça importante para termos no banco. Caso não no banco, pelo menos para estar ali ajudando o Leandrinho, né? Leandrinho é um jogador da base que eu vejo com potencial gigantesco também, mas precisa ser maturado. E tendo um Vitor Luiz ali ao lado dele, isso pode ajudar e influenciar muito positivamente para que ele consiga se destacar.
Show, vascaíno! Deixa a sua opinião, é claro, aí nos comentários. Se você acha que Vitor Luiz seria um bom nome para a temporada também, né, de 2025. E para continuar com o vídeo, falar aqui sobre os assuntos que vocês mais querem ouvir nesse sábado, né, amigo? Que é uma informação, ou, aliás, informações relacionadas à questão do Evangelos Marinax, né? Esse grego aí que, como a gente está falando aqui com vocês constantemente, ganhou o coração do torcedor vascaíno. Hoje, até uma informação, ao meu ver, interessante de trazer aqui a vocês, dada pelo jornal Calcio Finança, é que nesse momento a 777 Partners, a antiga gestora, né, da SAF Cruz Maltina, ela foi removida de uma vez por todas, da administração da Genoa. Essa decisão foi tomada nesse sábado na Assembleia Geral de Acionistas do clube italiano. O Josh Wander e Steven Pasco, que são os sócios fundadores da 777, faziam parte também da gestão do Conselho de Administração da SAF do Vasco, foram removidos da gestão do futebol da Genoa. Eles estavam presentes a fundo dentro do clube italiano, assim como também o Adam Weiss, que era o ex-vice-presidente do grupo norte-americano. Hoje a Genoa vem negociando com outros sócios investidores ao redor do mundo para negociar aí realmente a sua empresa, mas a expectativa é que em breve quem faça um aporte para a Genoa venha a ser a ICAP. A Genoa pediu, na reunião que aconteceu nesse sábado, um aumento do capital no valor de 40 milhões de euros, em torno de 53 milhões de reais, e esse aporte deve ser feito pela ICAP, seguradora norte-americana, que hoje, junto ao Vasco da Gama, trava uma batalha judicial pelas ações, né, aí compradas, ações não compradas pela 777, mas que estavam no contrato da venda da SAF. 39% serão intermediados pela FGV, ou seja, a casa caindo realmente de vez para o grupo norte-americano ao redor do mundo. Enquanto isso, o Vasco está aí no meio do caminho. O Vasco está tentando definir o seu futuro, o Vasco está tentando dar os passos, né, olhando para os próximos anos. E o que temos a trazer aqui a vocês nesse momento, meu amigo, com relação ao futuro da SAF Cruz Maltina. Gente, vem falando muito sobre a ideia do Pedrinho quanto à venda. O Pedrinho ele quer vender, pelo menos é isso que ele fala. A grande questão é para quem o Pedrinho vai vender essa SAF, né? Para quem o Pedrinho vai entregar o nosso clube. E olha, meu amigo, ontem, Pedrinho, na entrevista que deu ao canal do Fanático Vascaíno, ele trouxe declarações importantes. Ele disse, por exemplo, que não vai exigir do futuro investidor uma participação na SAF, mas eu acho que algo que ele mais trouxe assim de importância foi o fato de ele ter confirmado que há 5 grandes interessados na SAF e desses 5, 3 já assinaram o NDA, que é o Acordo de Confidencialidade. A gente tem noção de alguns. Sabemos que o Grego foi um desses investidores que assinaram o NDA, porque a gente sabe disso, que a entrevista dada pelo Grego lá para o portal inglês, revelando o interesse na SAF do Vasco, que as negociações caíram muito mal dentro do nosso Cruz Maltina, exatamente por conta desse NDA que foi assinado, que é esse termo de confidencialidade. E além disso também, com relação a outros grupos, a gente tem informação do André Ratrizani, que também tem interesse, deve muito provavelmente ter assinado esse NDA. Temos informação de um grupo árabe, de um grupo russo, de um grupo italiano, até de um grupo chinês. Então, assim, há muitos interessados na SAF do Vasco. Entretanto, de todos, apenas 3 assinaram esse termo de confidencialidade. E o que temos a trazer agora, nesse momento, a você, meu amigo torcedor vascaíno, com relação ao futuro do Vasco. Com relação a Evangelos Marinax. Hoje, tivemos mais algumas novidades sobre esse grego. Porque vem se criando um clima de preocupação dentro do Vasco quando se ouve o nome Evangelos Marinax, por conta de tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil quanto a Marinax e São Paulo. Ontem essa informação caiu como uma bomba no meio da torcida vascaína, uma informação que preocupa de fato para quem não estuda, para quem não conhece, para quem não sabe o que está acontecendo. E para quem não sabe, a gente explica. A informação é que o São Paulo negocia com o grupo de Evangelos Marinax uma parceria para as categorias de base. Nesses últimos meses, o presidente de São Paulo, Júlio Casares, e o empresário Evangelos Marinax se reuniram. Houve aí uma reunião entre as partes para alinhar o interesse. E de alguns meses para cá, Marinax e, no caso, o presidente Júlio Casares vem discutindo e vem chegando a um acordo
dessa parceria. O Globo Esporte apurou recentemente que as negociações começaram por parte dessa causa envolvendo base, uma causa de interesse tanto do grupo grego quanto também do próprio São Paulo, para fomentar a base de São Paulo, a famosa base de Cotia. São Paulo vai fechar o seu ano de 2024 com déficit. Se viu nos últimos anos sem o mesmo poder de investimento que outros clubes grandes do futebol brasileiro e principalmente olhando para as categorias de base. Então hoje, internamente, São Paulo entende que é necessário investir na base, é necessário fomentar a base, principalmente para captar jogadores de adversários e levá-los para Cotia, o que o Palmeiras vem fazendo. O Estevão, que hoje é o grande destaque do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras arrancou da base do Cruzeiro. O Vitor Roque, por exemplo, que se destacou lá no Atlético Paranaense, o Atlético arrancou da base do Cruzeiro. Então quem tem uma base forte tende a ter um clube também e um futebol profissional forte. E por isso que entra o assunto Marinacks dentro do tricolor paulista. Porque de olho em maior poder de captação e capacidade, de investimento na base, São Paulo entendeu que uma parceria com um grupo de investidor sem se transformar em uma SAF é um caminho muito interessante. E aí do outro lado estava o Marinacks, Evangelos Marinacks, o empresário que demonstrou interesse em investir especificamente na formação de jogadores, ou seja, especificamente na base de um clube do futebol brasileiro. E hoje é isso que São Paulo e Marinacks negociam. O Tricolor ouviu elogios a respeito de sua estrutura das categorias de base, o que também chamou muita atenção do grego Evangelos Marinacks. A base de Cotia hoje é um clube que possui 8 campos oficiais, sendo que um deles é uma espécie de um estádio para jogos. Além disso, também possui 8 vestiários, 4 campos sociais, uma quadra poliesportiva, um campo de areia, 4 alojamentos para 110 jogadores, refeitório para 120 pessoas, 2 piscinas, refis e outro alojamento ainda para 148 hóspedes. Então, assim, é realmente uma base super organizada, super estruturada, que encantou o Marinacks, e o Marinacks viu a possibilidade de fazer um grande poder de investir forte na base de São Paulo e ter um retorno futuro gigantesco com relação às atletas. Recentemente, o Júlio Casares, presidente de São Paulo, foi a Londres, se reuniu com o empresário Marinacks até na semana passada para discutir os detalhes, mas ainda faltam alguns passos para que a parceria saia do papel. Então sim, hoje o grego Marinacks vem conversando com o São Paulo. Muito se há dúvida. E olha, meu amigo, pelo que diz a lei do esporte, não pode o Vasco da Gama ter o Marinacks como dono e o Marinacks como dono do Vasco investir na base do São Paulo. Informações é que isso não pode acontecer e automaticamente isso preocupa. Quer dizer então que melou, que não vai haver mais Marinacks e Vasco, que acabou essa possibilidade? Não. As coisas entre Vasco e Marinacks seguem acontecendo. Marinacks está super empolgado, está super animado com essa possibilidade de investir na SAF Cruz Maltina, de ter a SAF do Vasco da Gama para si. As conversas vêm acontecendo. Hoje, pela parte da manhã, o jornalista Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno trouxe uma informação super interessante, né, com relação a situação envolvendo o Marinacks no Vasco, informação sobre os nomes que hoje participam dessas tratativas. A gente tem a notícia que Kia Jorabiquian, que é um dos grandes empresários do futebol brasileiro, está envolvido nessas negociações do grego Marinacks e do Vasco, além como também de Giuseppe, deixa eu confirmar o nome dele, Giuseppe Diogardi, ao lado também de Juliano Bertolucci. Esses 3 grandes empresários que mostraram para Evangelos Marinacks a possibilidade de um investimento no Brasil e de um investimento no Vasco da Gama. Toda a ação do torcedor vascaíno foi interessantíssima e super necessária para que as coisas andassem mais e para que Marinacks entendesse o tamanho e a grandeza do Vasco, e as coisas seguem acontecendo. Independente do que está acontecendo lá no São Paulo, independente do desejo do Casares, que é o presidente de São Paulo, independente das reuniões entre a parte, o Vasco da Gama hoje é uma prioridade sim para a Marinacks. Ele entende o poder de investimento que é necessário ser feito, mas entende também o retorno que é muito viável de acontecer no Vasco, caso haja um projeto esportivo sendo bem feito aqui na Colina Histórica. Então, mesmo que haja essa preocupação, e tem que haver, com relação ao São Paulo, é um investimento que o Marinacks quer fazer na base do tricolor paulista. Volto a repetir, a lei do esporte diz que não pode, mas tudo pode mudar e a gente vai olhar mais a fundo isso para trazer a vocês com mais convicção. Mas mesmo diante disso tudo, as conversas seguem acontecendo entre Vasco e Marinacks, há representantes do negócio,
É um negócio sério, Pedrinho tem interesse na venda, Marinakis tem interesse na compra, mas a proposta ainda não foi colocada na mesa. Há um desenvolvimento, há o due diligence sendo visto, há todos os primeiros passos de uma negociação acontecendo. E a expectativa é por um desfecho positivo para ambas as partes. Te anima, torcedor? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. O certo é um sábado agitado, um sábado movimentado, um sábado de muitas informações e de muitas novidades para trazer aqui a vocês. Temos, meu amigo, sim, Marinakis muito interessado e querendo muito mesmo a SAF do Vasco. Edu Gaspar, ao lado, meu amigo, de Pedrinho, vem conversando lado a lado, olhando exatamente para o futuro do nosso clube. Tá animado? Deixa a sua opinião nos comentários, que a gente vai ficando por aqui. Temos um Fala Gigante agitado, movimentado, de muitas informações e volto a repetir. Marinakis avançando com o Vasco, esqueça São Paulo. Agora, se o Marinakis entender que as coisas com o Vasco não vão andar, ele vai para cima de tudo com o São Paulo. É porque, meu amigo, São Paulo não tem pretensão nenhuma de virar SAF nesse momento, tá? Então, Marinakis quer investir pesado. E o Vasco também tem um potencial de base absurdo, sabemos muito bem disso. Ficamos por aqui, amigo. Já a gente volta amanhã às 7 na Acorda Vascão e contando, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.